As eleições mais importantes da geopolítica internacional em 2023 são finalizadas hoje, opondo, de um lado, Kılıçdaroğlu, a oposição, e Erdogan, a situação. Quais são as possíveis consequências com a provável vitória do Erdogan, inclusive para a guerra entre Rússia e Ucrânia? Notícias importantes também relacionadas a ataques que a Rússia fez à Ucrânia, a Kiev, na comemoração do seu aniversário de 1541 anos, e finalmente sai o acordo entre Joe Biden e McCarthy, entre executivo e legislativo, e os americanos, pelo menos no momento, não darão calote na população americana. China manda os porta-aviões Shandong ao Estreito de Taiwan. É certo que incursões militares são comuns de acontecer, mas porta-aviões é bem comum porque isso aconteceu. E também a gente tem o primeiro-ministro do Iraque, o Ali Sudani, anunciando talvez uma das principais obras de infraestrutura do mundo para os próximos anos. É uma rota que vai ligar a região do Golfo Pérsico até a Turquia, conexão do Oriente Médio com a Europa. Por que isso é importante, principalmente para a Rússia e para o Irã? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira fazer uma contribuição financeira aqui para o canal e apoiar o projeto, né, para eu continuar sempre produzindo conteúdos aqui diário para vocês, pessoal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, menos 70 centavos por dia. Você tem acesso ali a aulas mensais de tudo o que aconteceu de mais importante no mês. Não só na geopolítica brasileira, mas também na geopolítica mundial. E semanalmente novas aulas são atualizadas na plataforma com temas sensíveis da geopolítica internacional. Crise do Sudão, crise na Argentina, conflito das Coreias, questão de Myanmar, enfim, galera, tudo que você possa imaginar tá na plataforma e semanalmente novas aulas são colocadas. Tamo junto? Link na descrição, vocês não vão se arrepender. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, hoje a gente vai ter a finalização, o segundo turno, das eleições da Turquia, que com certeza, em 2023, é a eleição mais importante para a geopolítica internacional. Claro que cada país tem a sua importância, a população local, mas analisando no contexto geopolítico, a Turquia ela é muito importante porque ela é um país que conseguiu fazer algum tipo de mediação entre Ucrânia e Rússia. O acordo de grãos foi mediado pela Turquia. A Turquia é a conexão tanto marítima como terrestre do eixo oriental para o eixo ocidental. Por exemplo, a conexão do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo passa por Bósforo e Dardanelos da Turquia. A conexão terrestre, Oriente Médio, Ásia, Europa, passa pela Turquia. A Turquia é um país bicontinental, está na Europa, está na Ásia. A Turquia faz parte da OTAN, mas mantém relações com a Rússia. A Turquia, inclusive, é o segundo maior exército da OTAN, só perdendo para os Estados Unidos, claro. Então a Turquia ela tem uma importância geopolítica muito grande. Pô, galera, você tem ali populações. A Turquia é um dos países que mais tem refugiados no mundo, estima-se 4 milhões de sírios, entende? Então tem um conflito ali com os curdos, que são a maior minoria do mundo. Tudo que você possa imaginar passa ali pela Turquia, e principalmente com o Erdogan, tá se desocidentalizando, vamos colocar assim, abandonando aquele anseio de entrar para a União Europeia e tal, e querendo revitalizar mais a ideia daquele antigo Império Turco-Otomano, com uma parceria, pelo menos momentânea, com a Rússia, mas a gente sabe também, né, que geopolítica é muito mundo dos interesses momentâneos, mas que no futuro pode gerar algumas complicações. Esses dois impérios, que seria o Império Russo e o Império Turco, lado a lado, muito próximos, hein, pessoal? Região do Cáucaso ali, Azerbaijão, Armênia. A tensão rola solta, nesse momento o Erdogan tá um pouquinho mais pró-Rússia. Só que nessas eleições, eu diria assim, galera, que o Erdogan, ele vem, por mais que sejam eleições consideradas livres, aparentemente, pessoal, você não tem nenhum tipo de, pelo menos não no primeiro turno, tá? Não sei se vai acontecer ou não, mas algum tipo de suspeita, fraude eleitoral, pelo menos não rola isso. Mas eu diria que houve muito, por mais que seja uma eleição livre, não é exatamente uma eleição justa. Por quê? A Turquia, ela perseguiu uma série de ONGs, uma série de professores universitários, né? Ou seja, cientistas, pensadores,
foram perseguidos pelo Erdogan. O Erdogan, por exemplo, como ele tem a mídia estatal turca nas suas mãos, ele consegue fazer muito mais propaganda que o seu opositor, o Kılıçdaroğlu. Então, o Erdogan, muito com essa base de nacionalista, de um conservadorismo religioso bastante forte, ele conseguiu, cara, a controlar parte da comunicação da Turquia, inclusive censurar alguns opositores, ou impedir que eles se comuniquem no mesmo nível de eficiência que a atual situação, mas mesmo assim a oposição conseguiu o melhor resultado dos últimos anos. O Erdogan, ele está há 20 anos no poder, pode chegar agora a 25, né, até 2028, caso, muito possivelmente, ele seja reeleito, mas a oposição conseguiu. Por quê? Porque há uma crise um pouco tanto institucional contra esse aumento da repressão do Erdogan, mas também uma crise econômica. A Turquia vem passando por um aumento da inflação muito grande e o Erdogan, até com política econômica, decidiu manter a taxa de juros baixa para incentivar a economia, mas isso vem desvalorizando ainda mais a lira, né? A moeda turca. Então, é um país com alguns problemas políticos, sociais e também econômicos. O Kılıçdaroğlu, ele meio que assim hoje representa, tá? Essa Turquia que não quer ir tanto para essa parte mais religiosa da coisa. O Kılıçdaroğlu, ele inclusive é acusado pelo Erdogan de ter financiamento dos Estados Unidos, os americanos querendo fazer uma revolução colorida para tirar o Erdogan, que é um cara mais nacionalista, um cara mais conservador, é um cara mais voltado para as questões locais, e colocar o Kılıçdaroğlu, que seria um cara mais pró-OTAN, que seria um cara mais pró-Ocidente. Isso não é comprovado, tá? Da mesma maneira que o Kılıçdaroğlu, ele acusa o Erdogan de ser financiado pelos russos, o Erdogan fala, né, que o Kılıçdaroğlu, ele é apoiado pelos americanos. E essa é a situação. Só que o Kılıçdaroğlu, penso eu, tá, nas últimas semanas, no segundo turno, percebendo que ele ia perder, porque o primeiro turno foi 49,5% contra 44,5%, e o terceiro colocado, que tinha mais ou menos 5% dos votos, anunciou apoio ao Erdogan. O Kılıçdaroğlu, ele foi meio que dar uma última cartada, assim, sabe? Deixa eu ver o que eu posso fazer para convencer essa parte da população que votou no Erdogan que eu poderia ser também um candidato bom para eles. Porque não adianta só ele conseguir convencer os indecisos. Ele tem que convencer quem votou também no Erdogan. E aí ele tentou colocar um discurso mais nacionalista, um discurso mais conservador. Inclusive, galera, colocando, por exemplo, que uma das suas políticas sociais vai ser a expulsão dos refugiados da Turquia. Ele fala em 10 milhões de refugiados, é exagero, tá? Os números oficiais falam em 4 milhões de refugiados da Síria, que ele fala que vão ser expulsos do país. Ao mesmo tempo, Erdogan, ele começa também a jogar sujo, divulgando fake news, tal, associando, por exemplo, que o movimento dos curdos, né, o PKK, estaria dando um apoio para o Kılıçdaroğlu. Pelo menos oficialmente não, tá? Tá certo que, assim, aparentemente pelas pesquisas, 10% ali da população, né, que se identifica mais com o movimento curdo, votaria no Kılıçdaroğlu, mas não que exatamente o PKK dê um apoio a ele. Inclusive, ele foi até obrigado, né, a tirar, tal, tá sofrendo uma multa por parte do Kılıçdaroğlu por ter colocado essa campanha de fake news. Então é uma campanha muito marcada, assim, né, pela divulgação de informações falsas, pelo Kılıçdaroğlu sendo um, e agora no segundo turno sendo outro, também nacionalista, só que daí você entende que é comprar uma briga no campo que o adversário já joga há 20 anos. Cara, o nacionalista da Turquia é o Erdogan, não existe dúvida sobre isso, entendeu? Então o Kılıçdaroğlu, que ele colocar essa imagem agora, penso eu que não é uma estratégia muito esperta. O cara que ele tem essa vertente, muito possivelmente vai continuar votando no Erdogan, e o cara que apoiaria o Kılıçdaroğlu por uma... Ah, não, esse cara é um pouco mais moderado, tal. Assim, imagina, né? Pô, se até ele tá falando isso, vou abandonar, vou votar nulo, porque qualquer um vai continuar a mesma coisa aqui na Turquia. E por que isso é importante, inclusive, para a guerra da Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia? Porque o Erdogan, que nem eu falei, ele foi o único presidente, o único líder que conseguiu fazer algum tipo de mediação, o Acordo dos Grãos, envolvendo Ucrânia e Rússia. Por mais, né, que dessas medidas autoritárias, tal, no ponto de vista geopolítico, é fato, galera, que o Erdogan, penso eu, talvez seja um dos poucos presidentes, um dos poucos chefes de Estado, junto com China, com Índia, né, que conseguiria mediar uma possível intervenção, um possível acordo entre Ucrânia e Rússia. Então, assim, é um ponto sensível e que, de fato, por isso que eu falei, amanhã eles são super importantes, né, para a geopolítica desse ano. Levando em consideração também que o Erdogan, ele perdeu muito voto das mulheres, porque como ele tem essa base mais conservadora, religiosa, tal, ele está tirando alguns poderes, algumas permissões que as mulheres tinham. Então, as mulheres votaram majoritariamente no Kılıçdaroğlu nas últimas eleições. Muito possivelmente o Erdogan vai ser o favorito, né? Vai ser o reeleito.
E aí a gente deve continuar com essa Turquia mais imperialista e momentaneamente mais pró-Rússia. Outra notícia importante está ligado, pessoal, ao aniversário de Kiev, comemorou 1541 anos de existência, né? E aí, como uma forma de, entre aspas, pelo amor de Deus, hein? Comemoração, entre aspas, né? Como um marco, vai disso, vamos colocar assim, a Rússia, ela fez o maior ataque com drones desde o início dos conflitos. Não ataque em si, mas ataque com drones, tá? Estima-se, galera, que foram 54 drones no mínimo sobre a cidade e 2 não conseguiram ser interceptados. Esses drones, eles partiram tanto de Briansk como de Krasnodar, tá? A Ucrânia alega que grande parte deles foi abatido, tal, 2 não foram, inclusive causando a morte de alguns civis. Novamente, né, com o anúncio da Ucrânia, olha, vamos começar o contra-ataque e tal, a Rússia vai ter que se mobilizar para não deixar os ucranianos conseguirem ter muita vantagem. Lembrando que os ucranianos, eles até estão pedindo, além do Storm Shadow, o míssil inglês, também estão pedindo mísseis alemães de longo alcance, para conseguir fazer ataques à distância contra os russos. A gente teve também, galera, notícia boa para os Estados Unidos, e eu diria até que para o mundo, para quem pensa, né, na economia mundial, que é o acordo, pelo menos momentâneo, tá, feito entre o Congresso, na verdade, entre o Kevin McCarthy, né, que é o presidente da Câmara, e o Biden. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida que soma acima de 31 trilhões de dólares. E segundo os Estados Unidos, existe um teto da dívida americana. Segundo a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, se essa dívida, né, se esse teto da dívida não fosse aumentado, a partir do dia 1º de junho, do dia 6 de junho, ela muda, né, às vezes essas datas, ela não conseguiria, os Estados Unidos não conseguiriam honrar os seus compromissos. Não conseguiria pagar funcionalismo público, obras, saúde, educação, etc., porque não conseguiria sair desse teto. E aí o Biden, para conseguir gastar mais do que o teto da dívida permite, precisa de uma autorização do Congresso para mudar a legislação. Só que o Congresso hoje, pelo menos a Câmara, que é dominada pelos republicanos, o Kevin McCarthy é o presidente, falou, Biden, eu até aceito que a gente aumente o teto. Só que você vai ter que ter o compromisso de não aumentar os gastos públicos. Só que a gente está às vésperas de ano eleitoral, né, galera? Convenhamos, né? Isso é uma coisa que democrata gosta de fazer bastante, são esses planos econômicos de maior intervenção na economia. Porque eles têm uma visão de mundo que o Estado investindo, o Estado desenvolve, o Estado gera emprego e a economia se recupera com o Estado sendo o motor dessa economia. São visões de mundo, né? Essa é a visão democrata. Então, Kevin McCarthy obrigando o Biden a reduzir os gastos públicos, principalmente à véspera de ano eleitoral, isso compromete a política pública americana. Depois de um longo período de negociação, aparentemente divulgado pelo próprio Kevin McCarthy, houve uma convergência de pensamentos. Para 2024, não vai ter aumento dos gastos públicos. Para 2025, pode aumentar em 1% somente os gastos públicos. Não é o que o Biden queria, não é o que os republicanos queriam também. Mas meio que fica mais ou menos no meio termo. Isso foi anunciado com uma vitória, né, para os dois. Agora vai ter que passar pelo parlamento, vai ter que passar tanto pelo Senado, possivelmente passe, é de maioria democrata, e também pela Câmara. Existem alguns republicanos na Câmara que consideram que foi muito permissivo, o Kevin McCarthy foi muito permissivo, que na verdade deveria reduzir os gastos públicos e não só deixar de aumentar. Mas é uma boa notícia, né? Porque se o Tesouro americano ele mostra uma responsabilidade, algum tipo de acordo um pouco maior, possivelmente teremos uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos, né? Isso pode fazer com que a economia se assente, o dinheiro pare de ir para os Estados Unidos, que está com uma taxa de juros absurdo, aí a economia real se sobressai à frente à economia dos especuladores, porque a taxa de juros nos Estados Unidos, ela meio que guia a taxa de juros no mundo também, né? Porque você pega, por exemplo, o Brasil hoje está com uma taxa de juros acima de 13% ao ano. O que o Brasil coloca? Olha, se a gente baixar nossa taxa de juros, por que algum investidor colocaria dinheiro no Brasil, já que o Tesouro Americano está pagando um monte? E é uma... Perdão. E é uma economia muito mais saudável que a economia brasileira, tá? Então, meio que a taxa de juros americana, ela guia a taxa de juros no mundo e a inflação no mundo também. Ponto positivo para a possível recuperação econômica. Perdão, galera. Outra notícia importante, tá ligado? A China que mandou um porta-aviões, galera, pro Estreito de Taiwan. A gente já falou uma série de vezes aqui, né, sobre a questão do Estreito de Taiwan, não vou ficar repetindo toda a história, inclusive tem na plataforma, tá? Conflito China e Taiwan, todo o histórico ali muito bem explicadinho. Mas até aí, galera, sem grandes novidades, né? Porque é comum
tem incursão de aeronaves, navios, etc. Mas eu diria que o porta-aviões Shandong, isso sim é uma grande novidade. Especula-se, a China não se pronunciou oficialmente, tá? Mas que tem a relação com os Estados Unidos ter fornecido para Taiwan os mísseis Stinger, que são mísseis, cara, de alta capacidade, e aí Taiwan colocando o seu porta-aviões no Estreito de Taiwan, meio que estaria demonstrando uma certa força militar, vamos colocar assim. Lembrando que a China não considera isso legal, porque para a China não existe aquela delimitação que Taiwan coloca, que isso é o mar de Taiwan, isso aqui é o mar chinês. A China nem reconhece Taiwan como um país sozinho, né? Como um país, como um território que não pertence à China continental. Então, para a China é uma incursão natural, vai. Só que claro que eles estão fazendo isso com uma espécie de ameaça militar a Taiwan, principalmente pelo recebimento de mísseis dos Estados Unidos. E para finalizar, uma notícia, cara, que interessa muito do ponto de vista geopolítico, tá? Olha que interessante. O primeiro-ministro do Iraque, ontem, ele estava numa reunião com uma série de outros países do Oriente Médio, estava Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Síria, Turquia e Emirados Árabes, tá? E o Al-Sudani, que é o atual primeiro-ministro, ele anunciou a sua Rota do Desenvolvimento. O que seria isso? Ele vai construir ferrovias e rodovias que conectem a região do Mar do Golfo, até a Turquia, para fazer uma conexão com a Europa Oriental e aí, muito possivelmente, né, com a Europa Ocidental e tal. Por que isso é tão benéfico para o Iraque? O Iraque ele tem uma posição muito privilegiada no Oriente Médio. Ele tem conexão, por exemplo, com o Mar do Golfo, que são reservas gigantescas de gás e petróleo. O Iraque está bem na confluência do rio Tigre e Eufrates, é a região da Mesopotâmia. O Iraque não sofre, por exemplo, com falta de água. O Iraque é um país que, estrategicamente falando, é a porta de saída, é a porta de escoamento dos minérios que existem no Oriente Médio, né? Então o Iraque tem uma posição extremamente privilegiada. Professor, por que não é desenvolvido então, né? A gente entra em questões históricas, né? O imperialismo, a separação, a intervenção de países estrangeiros, Estados Unidos. É fato que os países, eles, e não só os Estados Unidos, né? A gente pega o Oriente Médio, ele sempre sofreu muito imperialismo estrangeiro, porque é uma região extremamente estratégica. Tanto parte dos russos, parte dos americanos, não existe bonzinho, né, na geopolítica internacional. Esse projeto, ele foi anunciado e deve custar mais ou menos 17 bilhões de dólares e está pronto de 3 a 5 anos. Estimam-se 1.200 quilômetros, que eu falei, de ferrovias e rodovias. Para o Iraque vai ser importante, porque ele vai conseguir escoar sua produção, com toda certeza. O Iraque ele fez esse pronunciamento com uma série de outros países do Oriente Médio, inclusive a Síria, não sei se curtiu muito, tá, esse papo. Por quê? O Oriente Médio, hoje, para conseguir escoar a sua produção, tem que passar pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz hoje é controlado pelo Irã. O Irã ganha dinheiro, né? Com esses navios petroleiros, com esse transporte de mercadorias. Poxa, um eventual gasoduto ou uma eventual ferrovia, rodovia, que reduza o nível de transporte que passa pelo Estreito de Hormuz, incomodaria o Irã. Isso é fato, tá? Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso pode também incomodar um pouco a Rússia. Porque se a Europa, por exemplo, começa a ter disponibilidade de gás, de petróleo, mais fácil vindo do Oriente Médio, por meio de ferrovias, rodovias, ou talvez, quem sabe, futuros gasodutos e oleodutos, isso vai fazer com que a Europa dependa menos do gás e do petróleo da Rússia, o que pode reduzir a sua participação geopolítica, a sua importância geopolítica. Tá certo que o próprio contexto guerra Rússia e Ucrânia já modificou isso, né? Cara, hoje a Europa depende muito menos dos russos e a Rússia depende muito menos da Europa também. Achou mercados alternativos como Índia, como China e tal. Mas é fato que a dependência vai reduzir ainda mais. Tanto que, por exemplo, a Rússia sempre manteve, né, fortes alianças com a Síria, recentemente se aproximou do Irã. Será que o Putin, ele adorava os olhos do Bashar al-Assad, por isso que tinha uma parceria muito estratégica com a Síria? Cara, porque a Síria é o coração do Oriente Médio. Futuras rotas de oleodutos, gasodutos, ferrovias tal, tem que ser escoadas pela Síria. Por que a Turquia é tão estratégica? A gente acabou de falar aqui, né? Porque a rota também, rotas comerciais. Então, assim, se isso de fato for colocado com a confluência de todos esses países do Oriente Médio, acho que é estratégico para o Oriente Médio, mas pode ser que algumas potências estrangeiras, principalmente a Rússia, não veja com bons olhos. Quem vai financiar essa obra? Não sabemos, mas, cara, aqui não é informação, tá? É especulação. Quem recentemente fez o acordo aí, ó, entre Irã e Arábia Saudita? Os chineses. Quem é o país que aumenta seus investimentos estrangeiros com a nova Rota da Seda? São os chineses. Então, tá? Não é confirmação, tá?
até porque também não houve explicação da onde vai vir essa grana, mas muito possivelmente pode ter, até vendo, né, essa perspectiva aí do primeiro-ministro do Iraque, um dedinho aí dos chineses. O que você pensa? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.